Tá todo mundo ligado. Olá, eu sou o professor Nailor. Em relação ao vestibular de verão 2012 da UEM, na prova de literatura, a minha impressão e a impressão dos meus colegas é que foi uma das melhores provas dos últimos 4 anos. A prova é harmônica, ela privilegiou o aluno que estuda, o aluno que realmente leu as obras e estava preparado para responder. Então acho que de um modo geral, quem frequentou aulas, quem leu as obras, conseguiu fazer essa prova com muita tranquilidade. O item escolhido para a gente comentar especificamente é a questão 11 do gabarito 1. Essa questão versa sobre o romance Dois Irmãos de Milton Ratum. O item 01 é um item que está verdadeiro, porque o romance efetivamente é um romance construído como uma coxa de retalhos. Milton Ratum, de um modo muito fantástico, ele vai montando, vai jogando pequenas doses de elementos e esses elementos vão sendo costurados como uma grande coxa. Ao final a gente consegue ter a visão da história inteira a partir da perspectiva do narrador Nael. Inclusive só no meio do texto é que a gente vai descobrir quem é o narrador e que ele está compondo a história dos dois irmãos para a partir delas construir a sua própria história. Por isso é um romance de memórias. O item 02 é falso. É falso por uma razão muito simples. Na verdade, o que ele diz a respeito de ser um romance circular, que começa e termina com a mesma personagem, é verdadeiro. O que está errado é que a personagem que começa e termina o romance é Zana, a mãe dos gêmeos, e não Rania, que é a irmã mais jovem deles. O item 04 é verdadeiro, porque realmente o romance é narrado em primeira pessoa por um narrador que não participa diretamente da ação. Ele figura como não um protagonista, mas uma personagem secundária. Isso em teoria literária nós chamamos narrador eu como testemunha. Ele é de primeira pessoa, mas não ocupa a posição de protagonista. Mas nesse caso é fundamental, porque não saber quem narra o romance aumenta a expectativa. Porque ao final a gente descobre que era necessário que ele ocultasse o seu próprio nome, porque a partir da composição da história é que a revelação do nome do narrador torna-se algo interessante. Não é? A história dos irmãos está compondo a história do narrador. Então é necessário que ele se mantenha oculto no segundo plano para dar, teoricamente, mais importância às personagens, sendo que a importância delas está diretamente ligado à importância que ele dá a si próprio. O item 8 também está correto, porque ele mostra os dois irmãos vivendo destinos absolutamente distintos e mostra que esses destinos independem da cidade de Manaus. A cidade de Manaus é usada como um pano de fundo para essa narrativa. A história aconteceu em Manaus, mas eu diria que esse romance é um romance universal, de regionalismo universal. Tanto que a ida para São Paulo desvincula o Jacob da cidade de Manaus, mas ao mesmo tempo mantém as histórias unidas. Porque o que interessa é como eles se comportam e como os irmãos se relacionam, não importa onde eles vivam. O item 16 é um item falso, porque Milton Ratum é o autor do século XXI. Dois Irmãos, que ganhou o prêmio Jabuti, é a sua primeira obra e foi publicada no ano 2000. Então ele é um autor do século XXI e não um autor do segundo tempo do modernismo. Isso invalida absolutamente a resposta. Bom, eu queria dizer que foi muito bom ter comentado com vocês. Continuem estudando. Não é? Muito obrigado por ter acessado aqui o nosso portal e continue acessando, porque tem sempre um comentário bacana. Até mais.